Quem achou? Diga amém, por favor. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 24. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Quem espera por algo que já? É o versículo 24, amém? 25. Se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos... Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer, Senhor, por estar na Tua casa nessa noite. Quero pedir, Deus, usa a minha vida e fala com o Teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, amém? Deus é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno de glória, né? Irmãos, e nós sabemos que eu quero falar um pouquinho sobre a nossa luta diária, né? Porque às vezes as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas questionam a Deus devido às suas lutas, não é verdade? As suas aflições, os seus problemas, as suas dificuldades, não é verdade? Eu creio que, não sei se existe alguém aqui que nunca tenha reclamado de nada na vida, eu acho que não, né? Eu creio que todo mundo aqui já reclamou de alguma coisa, não é isso? Quem sabe já questionou alguma situação que você possa estar vivendo, ou que você viveu, uma situação difícil, uma situação ruim, que muitas vezes fez pessoas duvidar até mesmo de que Deus é com ela. A pessoa fala: será que Deus é comigo mesmo? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer, amém? Olha só, 70% daquilo que acontece na sua vida, a culpa é sua, a culpa é minha. 70%, irmão, nós é que somos culpados. Ah, mas eu não procuro isso ou aquilo. Se a gente ir lá no pé da letra, esses 30% tem uma margem grande, mas nós somos responsáveis sim pelos nossos atos, amém? Por aquilo que nós falamos, pensamos, agimos, né? O nosso testemunho, as nossas atitudes. Então 70% daquilo que nós vivemos hoje, nós somos culpados. Por exemplo, o dia que chegar o dia do seu pagamento e você receber, você fala: poxa, eu tenho culpa, eu trabalhei, então a culpa é minha de ter um dinheiro lá na conta, porque eu trabalhei, eu me esforcei para isso. Porque culpa não é só uma coisa negativa, não. Se a gente parar para pensar, é ou não é? 70% do que eu vivo hoje, a culpa é minha. Isso eu não posso apagar. A minha concepção é muito clara, intriga, vida pessoal, vida ministerial, vida conjugal. Olha só, aonde quer que você viva ou ande, se você parar para pensar, você fala: é verdade. Esses 30% aqui é aquela margem que a gente dá para o mundo, para as pessoas que problemáticas, vamos colocar assim, porque a gente acha que todo mundo é problemático, menos a gente, né? A gente acha que todo mundo tem problema, é pecador, menos a gente. Não é verdade isso? E é bem mais fácil a gente julgar uma pessoa lá fora do que a gente olhar para o espelho e julgar a gente mesmo. A Bíblia deixa isso claro. Não é verdade, irmãos? Então 70% do que você vive hoje é consequência
daquilo que você fez. Se você estiver prosperando, com certeza tem uma consequência aí. Você está trabalhando, não é isso? Você está dizimando, você está ofertando. Isso o texto fala que esse texto aqui é para aquele que aceitou Jesus, é para aquele que crê em Jesus Cristo. Então nós realmente somos causadores de 70% daquilo que acontece na nossa vida. Olha que lindo. Até porque o Senhor disse que Ele nos deu o quê? O livre arbítrio. Hoje você escolheu estar aqui na casa de Deus. Eu sei que eu mesmo estou muito cansado. Glória a Deus por isso. Trabalhei bastante essa semana. Amém? Graças a Deus. E eu sinto que você está cansado, mas é a nossa opção. Porque sem Deus a gente não é nada, sim ou não? E quem que nos fortalece não é um Pai? É o Pai. Só que eu preciso começar a entender isso. A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, olha só, ela crê, mas ela vive pouco daquilo que ela acredita. É tão bom, é tão maravilhoso que eu vou falar aqui, porque eu creio que é o Espírito Santo falando. Eu vou ensinar algo aqui para você. Eu quero que você entenda isso. Olha só, se você é uma pessoa que faz mal para o seu próximo, se você é uma pessoa que odeia, que deseja o mal, você vai sofrer consequência disso. Mesmo que você não toque na pessoa, mesmo que você não fale diretamente para a pessoa. Se você é uma pessoa que dentro da sua casa, você está atacando um pau em todo mundo, eu não está nem no contexto que eu vim pregar, mas Deus fez eu lembrar e pensar nisso muito ontem de madrugada. Eu falei assim, eu vou trazer para a minha vida e vou levar para a igreja. Se você é uma pessoa que, naquele momento que você está sozinho, ou que você está com sua esposa, com a sua esposa, como uma pessoa de confiança, você usa a sua boca, que foi feita para abençoar, amém? Amém ou não? Foi feita para glorificar Deus, para falar palavras positivas. Se você usa a sua voz para maldizer uma pessoa, então você está trazendo mal para você, mesmo que a pessoa realmente seja o que você acha. É um fato isso, irmão. Eu vou sofrer a consequência disso. Por isso tem muitas pessoas, muitos cristãos doentes, miseráveis. Sabiam disso? Porque eles acham que as palavras que saem da minha boca, se ninguém vê, não tem peso nenhum no mundo espiritual. Mas tem sim. Não fale mal de ninguém, nem do obreiro, do pastor, da ovelha, do seu vizinho. Evite falar. Vou até ensinar para você. Sabe que a gente pensa, vamos ser sinceros com Deus? A gente pensa assim ou não? Você toma uma fechada no trânsito, você pensa, mas não deixa sair. Irai-vos, mas não pequeis. É o que a Bíblia fala. Irai-vos, mas não pequeis. A gente até pensa, mas quando você perceber que vai sair uma palavra de ofensa, mesmo que a pessoa não esteja lá, mesmo que não tenha ninguém perto de você, você vai trazer o mal para a sua vida. E não é eu que vou levar, é a própria palavra que vai se cumprir, porque eu fui chamado para abençoar. Quando eu perceber que eu vou soltar uma palavra de derrota, de maldição, uma palavra, olha só, para ofender, para xingar uma pessoa, pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Você não vai estar trazendo mal para você. Agindo assim, você vai estar traindo mal para a sua vida. Por isso que hoje eu trago uma visão de que nós somos culpados de 70% daquilo que acontece na nossa vida. Onde você anda, o que você gosta, não é verdade? Não adianta o que você fala, as suas companhias, você é culpado. Agora eu quero mudar isso, pastor. Eu quero mudar isso, eu quero melhorar a minha conduta. Eu quero melhorar, olha só, a minha vida, o meu interior. Eu quero melhorar a maneira que eu olho para as pessoas, que eu falo das pessoas. Eu preciso melhorar isso. E a gente precisa, irmão, de fato se corrigir nessa área. Olha o que o texto fala aqui, ó. Estou certo de que as aflições deste tempo presente, eu estou lendo Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que diz. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se pode comparar a glória que em nós há de ser o quê? Revelada. Todo mundo vai ter aflição. Não adianta. Eu, você, o irmão Zé, a irmã Maria, todo mundo. Jesus teve aflição, ele sofreu aflições aqui nesse mundo. Perseguições, lutas, até mesmo porque se você decidiu servir a Deus, de fato você está na contramão do mundo. As pessoas vão se ofender com a sua presença, você nem precisa falar nada. Elas vão se ofender, você está ali, você pode ficar quieto. Se souber que você é crente, se você for um crente fiel a Deus, a
pessoa vai se ofender só com a sua presença. Você nem precisa falar nada, ela se ofende e fala assim: opa, peraí. Está lá o santão, está lá a pessoa que sabe de tudo, está lá o dono da razão. É assim que o cristão é chamado. E se a pessoa não falar, ela pensa. Mas no mundo nós teríamos aflições diversas, irmãos. Diversas mesmo, luta espiritual. Olha só, luta para você trabalhar, em todos os aspectos. Mas olha o que o Senhor está falando aqui. Porque você está decidido a servir a quem? A Deus. Não fique pensando assim: vai chegar algum tempo na minha vida, pastor, que eu vou poder servir a Deus sem luta, sem batalha. Negativo. Não vai chegar esse dia. O texto fala que o que nós esperamos de Deus, que é aquela paz, só vai acontecer quando o nosso espírito deixar esse corpo, que o nosso corpo é corruptível. Aí lá sim, lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, mas enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter que entender que as aflições vêm sobre a nossa vida, e a gente tem que o quê? Superar. Não foi isso que nós cantamos aqui, que nós louvamos? Só mais um pouco, Jesus tem as portas. Daqui a pouco Deus volta, segura aí, aguenta aí, fica na presença de Deus, não desiste não volta para trás. A pessoa que desiste de Deus, ela voltou para trás. Ela pegou a salvação dela e colocou em jogo, sabe? Eu lembrei aqui agora, eu vou comentar com os irmãos. Tem aqueles camaradas, sabe aqueles grandes canyon, né? Aqueles vale. Aí ele coloca uma corda, amarra lá na ponta e a outra aqui, ele vai com aquela vara na mão, ele vai atravessando, né? Pisando ali, aquele equilíbrio. Só que ele pode cair, sim ou não? Pode cair, pode o quê? Morrer. Tem muita gente, muito cristão vivendo assim diante de Deus. Tem muita pessoa que conhece o Evangelho, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas a sua vida está assim. E às vezes ele não percebe. Ele pode ter uma queda e nunca mais se levantar. Ele pode ter uma queda e nunca mais ele voltar para Jesus. Eu preciso tomar cuidado com isso. As lutas, irmãos, são inevitáveis. Se alguém ensinou para você que crente não tem luta, então está errado. Se você acha que crente não vai ter luta, também está errado. O Senhor deixa claro que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, dificuldades, problemas. Mas como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Vamos o quê, igreja? Vencer. Diga em nome de Jesus. Amém ou não? E a gente tem que saber lidar com essas coisas. A gente tem que saber lidar com essas coisas. Eu vou até usar aqui uma palestra que eu ouvi. Aliás, uma pessoa comentou comigo, né? Um amigo meu, na verdade, ele comentou e disse assim: olha, o capitão colocou a gente dentro de uma sala lá e começou a falar das aflições, das lutas, dos problemas, das dificuldades da humanidade, né? Das pessoas estarem estressadas no trânsito, na vida, né? As pessoas são pessoas boas, mas o estresse às vezes toma a pessoa de tal maneira que ela tem atitudes, não é isso? E gera confusão. E o capitão disse assim para os seus soldados: se você for matar todo mundo que te fizer alguma coisinha, acabou a sua vida. Não é verdade isso? Ou seja, se todo mundo que te fizer algo, você amaldiçoar, você xingar, você desejar o mal, então você vai atrair o mal para você. Nós temos que relevar algumas coisas, irmãos. Nós temos que de fato, às vezes, fazer vista grossa e entender que às vezes é o diabo na vida da pessoa. Olha que coisa. Estou entendendo isso? Hoje eu fui comprar um gesso para passar na parede de um rapaz que eu fiz uma instalação, ali perto da Florencio ali. E tinha uma mulher, uma senhora já. Quem é mundano não quer saber. E ela estava mexendo, xingando os rapazes da loja. Andarilha, né? E o cara falou assim: se ela vir aqui eu vou encher ela de porrada. Para ele é só o ser humano. Claro, tem a sem vergonhice também, não é? Mas para nós que temos o Espírito Santo, é as duas coisas. É um mundo espiritual e também tem um pouco dela, porque o diabo ele não domina 100% a pessoa. A pessoa sabe o que ela faz. Ele induz a pessoa, amém ou não? Sopra na mente da pessoa, mas quem age é a pessoa. Assim foi com Eva. Satanás não pegou a mão da Eva forçado, foi lá e tocou onde ela não podia tocar. Não, ele só induziu, ele convenceu ela e ela pecou. É assim que o diabo trabalha. Porque se o diabo é que pecasse, então o ser humano não teria dívida nenhuma de pecado. Ele sopra na mente, ele induz. Então, para quem não tem Deus, vamos pegar essa mulher
vai conseguir discernir as duas coisas, o lado humano, amém? O lado em que a pessoa pode se aproveitar, mas também o lado que é o maior, espiritual, que pode fazer com que a pessoa, né, realmente faça coisas terríveis. Porque na verdade o que o inimigo queria é que de fato pegasse aquela mulher, batesse nela, machucasse ela. Quem que ia ganhar? Só o diabo. Nem quem bateu e nem quem apanhou. Só quem ia ganhar era o diabo. Então no mundo, irmãos, nós temos aflições. Mas pastor, Deus quer que eu aprenda o que hoje? A você ser uma pessoa mansa. Buscar em Deus domínio próprio. Entender que as lutas vêm, não que eu vou aceitar minha derrota, eu não vou mais lutar para vencer, não é isso. Mas tem pessoas que sabe, que coloca isso na mente de tal maneira que ela pensa que um dia a vida dela aqui no mundo vai ser um paraíso. Não vai. Deus te abençoe, que você compre um carro, uma casa, que você tenha dinheiro no bolso, mas paraíso mesmo é quando você for morar com Deus, amém ou não? Posso ouvir glória a Deus por isso? E o crente tem que estar preparado para isso, é verdade. Por mais que eu faça, sempre tem alguma coisa que me chateia. Até um programa de televisão que a gente vê as barbaridades nos chateia. O Senhor está dizendo assim: olha, você só vai alcançar paz, alegria genuína, quando o teu espírito deixar esse corpo que se corrompe. Aí sim. E o crente tem que sonhar com isso. Já pensou? Um lugar onde não tem dor de cabeça, não tem aflição, não tem que trabalhar para pagar sua água e sua luz. Ô glória, amém ou não? E melhor do que isso, passar a sua eternidade com quem? Com Deus. É lá que você vai ser abençoado. É lá que tudo, irmão, tudo de ruim vai sair, não vai existir. Agora, enquanto eu estiver aqui, então eu preciso lutar, me esforçar, entender que as aflições elas vêm sobre a minha vida, mas que eu não posso o quê? Desistir. Eu tenho que continuar. Não desista. Continue. Sabe, supere, né? Melhore. 70% então, pastor, é culpa minha dos problemas, das dificuldades, das coisas. Corrija, melhore isso, vamos abaixar, né? Já que eu tenho 70% culpa do que está acontecendo à minha volta, ao meu redor, então eu vou me policiar mais, vou buscar mais Deus, né? Eu vou amar mais, eu vou respeitar mais, eu vou respeitar mais as pessoas, eu vou deixar o cheiro de Jesus Cristo exalar na minha vida, eu vou ser uma pessoa mais atenta, ser um pouco mais atento. A minha Bíblia diz assim, a sua também: crescei na fé e no conhecimento, e não na malícia. Nós temos que lançar a malícia fora e deixar a fé e o conhecimento dominar o nosso coração, dominar a nossa alma. Vou continuar lendo aqui, olha só o texto. Vamos lá, irmãos, acompanha aí, ó. Versículo 21. Na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual que é o cativeiro hoje da corrupção que você vive? É essa carne aqui, ó. Essa carne aqui, irmão, ela não se converte. Ah, mas é o pastor fulano de tal. Ela não se converte. Por isso que eu tenho que alimentar o meu espírito, para manter a minha carne no lugar. A minha carne se converteu, não. A minha Bíblia fala que você tem que buscar em Deus, se fortalecer no Senhor, amém ou não? Para vencer o desejo da carne. Essa carne aqui não se converte. Então o meu espírito está cativo. Olha lá, há um corpo corruptível. Por isso que ele está falando, até os filhos serão libertos do cativeiro. Qual que é o cativeiro hoje? É esse corpo corruptível, amém ou não? Mas um dia, já pensou? Hein, seu Daniel? Que maravilha, hein? Só espírito, só glória. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem mais nada. Olha que maravilha. E você tem que lutar por isso, irmão. Você tem que lutar por isso. Hoje eu estava vindo, né, do serviço. Eu falei assim, você vê, né, como que é a vida do ser humano. É uma correria danada. É ou não é, igreja? Sim ou não? Sim ou não, igreja? E às vezes a gente fala, mas para que toda essa correria, né? Para quê? Se o fim de todos já está determinado por Deus. Alguém não sabe por que as pessoas duvidam tanto da morte? Ué, quantas pessoas já morreram? Não é isso? Por que as pessoas duvidam tanto da vida de Jesus? Eu não entendo isso.
por que as pessoas duvidam tanto de espiritual? Eu estava até ensinando aqui, comentando com a igreja, né? Se tiver alguém com insônia aqui, eu já sei, irmão, eu tenho um remédio que é bom. Você nunca mais vai ter insônia. Tem insônia? Alguém tem insônia aqui? Levanta a mão assim. Alguém tem? Não. Glória a Deus por isso. Se você tiver, se você conhecer alguém que tenha, fala assim, ó, quando você estiver na madrugada sem conseguir dormir, vai lá, ajoelha e começa a orar. Começa a invocar o nome de Jesus para você ver. Você dorme na hora, dá um sono que é uma beleza, né Ana? Porque o mundo espiritual não quer que você ore. É um sinal da batalha do mundo espiritual. Ah, não consigo dormir, vou orar. O diabo fala, opa, deixa eu pôr ele para dormir agora. Deixa eu pôr ela para dormir agora, porque senão ele vai me queimar, vai tacar fogo. O diabo faz isso com a gente. O diabo faz isso. Você quer dormir na madrugada, é só você comer. Ah, não consigo dormir, estou olhando. Ora, você vai ver o que acontece. Você vai dormir, não precisa nem tomar calmante, né? É o maior calmante do crente na madrugada. Vai orar. Você dorme um anjinho. Você fala, nossa, nem viu. Eu falei, nem terminei de falar Jesus. Eu falei, já dormi. Fala, nossa, não, eu não tenho insônia, não. É um sinal de que o mundo espiritual ele é real. É muito fácil, irmão, perceber o mundo espiritual. É muito fácil. Você vê o inimigo agindo, você vê Deus agindo, você vê a batalha no dia a dia. Não é verdade isso? Preste atenção. Olha lá. Versículo 22. Sabemos que toda a criação geme, né? Como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos anteriormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, todo ser humano sofreu e sofre as aflições. É claro que a gente pode amenizar esse sofrimento. Não é verdade? Ameniza. Pastor, como é que eu amenizo isso? Se policiando, amando mais, respeitando mais. Ameniza um pouco. Seja uma pessoa mais querida. Seja uma pessoa mais querida pelos outros. Seja uma pessoa menos maliciosa. Seja uma pessoa mais pura. É difícil falar isso, né, irmão? Ser puro, né? Mas a Bíblia fala que Deus santifica. E santidade é sinônimo de quê? Pureza. Ninguém quer andar com quem não presta do lado. Você quer? Você quer andar com alguém que seja melhor do que você, sim ou não? No mínimo. Ou então igual a você. Olha o que o Senhor está falando. No mínimo, uma pessoa igual a mim. Seja melhor. Seja um pouco melhor. Deus vai abençoar você. Calma. Ah, pastor, estou com luta, dificuldade, estou aflito. O Senhor está dizendo para você, calma aí. Todo mundo tem aflição. Não é só você. Todo mundo tem luta, não é só você. Mas todo mundo tem que se esforçar, amém ou não? Tem que se esforçar. Olha que coisa linda. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. O 23. Não só ela, mas nós mesmos que temos o primeiro fruto do Espírito também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? A Bíblia não fala que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Estamos todos ansiosos, esperando Jesus vir nos buscar, amém? Entenda isso aqui, ó. Se você entregou a sua vida para Jesus, desceu as águas, né? Aquele que crer e for batizado será? Aquele que crê e for o que? Batizado será salvo. Se você não é batizado, então você tem que se batizar, porque é a palavra de Deus quem está mandando. Ah, mas aí tem sempre aquele crente esperto, né? Pastor, então me explica. Como que aquele homem lá pendurado na cruz, né? Ele não se batizou. Ele não se batizou e foi salvo por Jesus. Ele não teve tempo. Ele não teve tempo. Ele aceitou Jesus à beira da morte. Se a gente parar para pensar, ele também estava lá pendurado no madeiro. Sim ou não, igreja? Ele não teve tempo, mas se você tem... Tem gente que está 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos dentro da igreja, não se batiza. E pode perder a sua salvação por isso. Porque se você não se batizou ainda, é porque de fato você não creu em Jesus ainda. Ué, se a Bíblia fala assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Se eu creio em Jesus, o que eu estou esperando para isso? Não é verdade? Eu não sei se você conhece algum crente assim dentro da igreja.
Aí o pastor chega lá e fala assim: irmão, pode colocar o seu nome aqui? O que é isso, pastor? Não, é um batismo, no final do ano tem um batismo, pode pôr o seu nome? Não, pastor, ainda não, eu vou pensar mais um pouco. Irmão, eu vou pensar, a pessoa não se decidiu ainda por Jesus. Estão entendendo isso? Olha como o negócio é sério. A pessoa ainda não se decidiu por Jesus. Mas de tudo que eu preguei, toda dor, sofrimento, luta, batalha que todos nós temos, olha o que diz aqui no versículo 18, na parte B. Estou certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser o quê? Revelada. E eu quero ser um pouco mais assim, ousado. Tem pessoas que falam assim: poxa, eu tenho que abrir mão, né, de amizades, de balada, de festa, por amor a Jesus. E não é fácil. Quem falou que é fácil? Eu lembro que quando eu me converti e Deus me chamou, olha só, para dar aula na escola bíblica dominical, 9h30 da manhã, era o horário que eu ia jogar bola no meu time. Foi difícil para mim, mas eu tive que abrir mão disso. Causou um transtorno, mas eu entendi. Mas e hoje, pastor, se eu gosto de jogar, gosto, mas maior do que o meu desejo de jogar bola é o meu compromisso com quem? Com Deus. Estão entendendo isso? Então tudo que nós estamos passando agora, as aflições, as lutas, os problemas, abrir mão para servir a Deus, não dá para se comparar com a glória, amém ou não? Que está reservada para os seus filhos. E aí você tem que pensar, você tem que dizer assim: não, vai valer a pena. Não tem aquele louvor que diz assim? Que vai valer a pena, amém ou não? Vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Ou seja, eu estou abrindo mão hoje, estou me santificando, estou orando, estou fazendo a obra, eu estou abrindo mão de muita coisa, renunciando o meu eu, estou servindo, vai valer a pena. É isso que você tem que entender. Mesmo com a sua alma aflita, mesmo com dificuldade, você fala assim: não, peraí, eu não estou lutando para esse mundo, eu estou lutando para alcançar um mundo vindouro, amém ou não? Você consegue entender isso, que é muito maior? Porque de repente você já está realizado nesse mundo. De repente você já se realizou. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu trabalho, tenho um dinheirinho aí que dá para mim passear se eu quiser, qualquer hora, comer, beber. O Senhor está dizendo para você assim: é muito maior do que você está pensando. Porque se o teu coração, a tua mente, o teu entendimento estiver achando que você está lutando para alcançar esse mundo, então você é um dos mais miseráveis, como a Bíblia fala. Amém? A Bíblia fala que o homem mais miserável é aquele que só busca para esse mundo. Olha para mim, presta atenção. Se você só busca para esse mundo, Deus diz que você é muito, muito, muito miserável. Nós temos que buscar principalmente para o mundo que é vindouro, as coisas lá de cima, o mundo espiritual, igreja. Você tem que pensar nisso, falar assim: por que eu vou abrir mão disso aqui? Peraí, porque eu quero alcançar os céus, porque eu quero passar a minha eternidade com quem? Com Deus. E esse é a única maneira que você vai vencer o pecado. Não tem jeito. Se você crê na sua salvação. Sabiam disso? A pessoa ela só vai tentar ficar na igreja se ela realmente crê na salvação dela, ela ama a salvação dela. Que no fundo é o que prende a pessoa. No fundo é isso. Porque se a pessoa não temer perder a salvação, então ela não vai ter compromisso com nada. Ela vai ser uma pessoa, entre aspas, mundana. Ela vai, diga-se de passagem que, por que as igrejas hoje vivem assim? Porque as pessoas não temem a sua salvação. Se elas temessem perder a salvação, elas iam se policiar mais, amém ou não? Iam buscar muito mais santidade, mas elas não estão nem aí, elas estão andando no mundo como se, sabe, é uma coisa que passa despercebido. A pessoa não para. Quando que você levantou no domingo de manhã e foi fazer o almoço ou foi comer pastel na feira pensando na sua salvação? Quando que você fala assim: não, eu vou lá na feira, vou comer um pastel, mas olha Deus, eu estou preocupadíssimo com a minha salvação, eu quero zelar por ela, eu quero alimentar a minha fé. Poucas pessoas fizeram isso. E se não for dessa forma, por isso que tem um monte de crente
irmão, pastor, presbítero, diácono, ovelha, e aí, por isso cai. Em algum momento essa pessoa deixou de temer a salvação dela. Porque eu penso o seguinte: ninguém desvia da noite para o dia. Eu estou cheio de Espírito Santo, estou crendo, sará. Aí no outro dia a pessoa desvia. Não, ela já estava desviada faz tempo. A fé dela já estava sendo minada faz tempo. Ninguém desvia da noite para o dia, não. Já pensou? Estou cheio de Espírito Santo, estou pregando, aleluia, amanhã eu desvio. Eu já estou desviado, meu coração já está longe de Deus faz tempo. Eu já estou enfraquecido na fé faz tempo. É assim que você tem que pensar, é assim que você tem que imaginar. Vale a pena renunciar ao meu eu. Vale a pena abrir mão de satisfazer a minha carne. Vale a pena, muitas vezes fala assim: não, hoje eu até queria, mas eu tenho um compromisso com Deus. Se você não entender isso, então você não vai pagar o preço. Tem um outro hino que diz assim: eu marquei um encontro com Deus. Já viu esse hino? Eu marquei um encontro com Deus, quarta, sexta, domingo. E não adianta, irmão, pastor, até quando nós temos que vir aqui? Até Jesus voltar. É aqui que você conquista a tua salvação. É nesse mundo aqui. Sim ou não? E salvação é o que nós temos de mais importante aqui no nosso ministério, igreja. É muito bom quando Deus revela. O culto de quarta-feira foi tremendo, Deus falou. Mas olha como Deus está falando hoje conosco. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para a nossa salvação. Se você não tiver, você vai temer o quê? Sabe por quê? Vamos dizer, vou explicar aqui rapidão. Até os 9 anos, me ajuda aí os pais aí, que eu não... Até os 9 anos o pai fala com o filho, e o filho ainda obedece, sim ou não? Menos? 8 anos, 7 anos? Menos? É porque o negócio está ficando ruim, né? Só que ele vai chegar numa idade, não é assim? Até uma certa idade ele obedece o pai. O pai fala uma vez só e ele tem prazer de obedecer. Ele tem prazer. O pai fala assim: nossa, que sede. O filho, pai, já vou pegar água. Hoje o pai fica assim: pega um copo d'água para mim. Pega um copo d'água para mim. Você não está ouvindo falar com você? Vai pegar um copo de água para mim, não é? Aí vai, você trouxe quente. Da torneira, nem pegou do bebedouro ainda. Aonde eu estou querendo chegar? Até uma certa idade, o respeito, o temor. Mas depois, normalmente a pessoa se torna adulta. É claro que ela não pode perder o respeito pelo pai, mas ela vai pensar por si só. As decisões é ela que vai tomar. Sim ou não? Para mim finalizar a mensagem dessa noite, chega nos 12, 15 anos, já, ainda mais se for homem, pai, benção, Deus abençoe, mas eu já tomo as minhas decisões, e eu já me imponho, porque é natural, e a mulher também, e dentro da igreja, também acontece assim. A pessoa quando chega, ela recebe a palavra, não existe resistência nenhuma dentro da alma dela, tudo que ela ouve, tudo que ela lê, ela recebe de coração aberto, sim ou não? É o primeiro amor que você fala. Poxa, não tinha malícia, não tinha maldade. Nossa, está escrito que Jesus é bom, Ele é bom. E hoje? Agora você cresceu. Você não é mais um menininho. Pode ser um menininho na fé, mas já não é mais um menininho na igreja. Já está 10, 15, 5, 3, 2 anos. Já conhece alguma coisa de Deus. E você já pensa. As decisões você já toma ela. E muitas vezes é aí que entra o negócio. O começo da mensagem é aí. Eu cresci. Agora eu já não sou mais nenhum leigo na palavra. Agora eu já leio. Agora eu já aprendi um pouco. Agora o meu pastor já não é mais aquele homem que me ensinou, que me evangelizou. Agora é só um homem, olha, malemalha aí que prega a palavra. A gente vai crescendo e a malícia vai vindo juntas. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que as aflições aumentam, embora Jesus já disse que elas aconteceriam. Por isso que as dores são maiores para uns e menores para os outros, porque agora eu obedeço menos a Deus. Estão entendendo isso? Porque agora eu sou adulto. Eu obedeço menos a Deus. Volte a obedecer ao Senhor. Volte a respeitar. Aí quando o pai morre, aquele filho que depois dos 12 anos, que já não obedeceu mais pai nem mãe, não é isso? Aí quando o pai morre, ai, meu pai como era bom, minha mãe como era boazinha, mas é agora.
Se você fizer um paralelo com a sua vida, você vai falar a verdade. É exatamente assim que eu estou fazendo com Deus. Até um certo tempo eu obedecia, não existia resistir, mas agora já existe. Deus fala para mim, mas eu já não renuncio o meu eu. Eu já não abro mais mão das coisas por amor a Deus. É assim. Quando é criança, é pequeno, aonde o pai vai, quer ir junto. Quando já começa a ficar rapazinho, você é doido, mas não vem nem buscar na escola, hein, mãe? Não vem não, mãe. O que os meus amigos vão falar de mim? Não é assim? E com Deus é a mesma coisa. A primeira mão, a pessoa quer Deus, quer Bíblia. Então, mulher, para de ler a Bíblia, vai fazer a comida. Vai trabalhar, homem, vamos comer. Só que aí depois vai passando o tempo, é menos Bíblia e mais tempo para ele mesmo. Olha só. Não se compara, irmão, as dores, os problemas, as aflições que nós passamos hoje, não se compara com a glória que nos está reservada. Amém ou não? Você pode dar uma glória a Deus aí ou não? Cansadinho mesmo, porque o mundo espiritual não está cansado. Eu e você está, mas Deus não está. Fala, poxa, graças a Deus, né? Aleluia! Porque eu sei que depois dessas aflições, elas vão se converter em bênção na minha vida, em nome de Jesus. Mas se você permanecer firme, não se deixe levar, não se abata, não, continue, busque. Mas pastor, tá difícil, continua. Mas está doendo, continua. Não estou sentindo nada. Mas quem diz? Tem dia que eu não preciso sentir nada. Eu preciso só ouvir. Eu preciso só aprender. Aprende hoje. Quando você vê os problemas, peraí, mas Deus falou, não foi o homem quem disse. É a palavra de Deus quem declara que a glória reservada para mim não se compara com esse momento meu aqui na terra. Amém ou não? E você tem que sonhar com isso. Sabia que tem pessoas, já estou quase finalizando. Muitas pessoas, elas se matam porque elas colocam na sua mente que elas vão ser infelizes o resto da vida. Falar, eu quer saber? A pessoa acaba se matando porque ela acha que ela vai ser infeliz, que ela nunca vai ser feliz. Olha só. Mas o cristão tem que pensar diferente. Amém? Claro que eu quero ser feliz nesse mundo. E quero que você seja também. Amém ou não, igreja? Felicidade é a realização dos meus sonhos. Sim ou não? Não é? Felicidade não é isso? Pô, estou feliz porque eu realizei meu sonho. Eu conquistei. Olha a minha casa, minha família. Olha o meu carro que eu tanto quis. A minha casa, meu esposo, meus filhos. Então, a alegria, na verdade, é a realização dos teus sonhos. Não é isso? Mas mesmo que eu não consiga realizar todos os meus sonhos nesse mundo, eu sei que o melhor está por vir, em nome de Jesus. Eu sei que a glória que está reservada para mim é maior do que os meus sonhos terrenos. Você tem que pensar assim. Quando a pessoa pensa assim, ela supera. Ela não cai em depressão, ela fala, poxa, olha que legal. Ela não cai em depressão, ela fala assim, olha, não está dando nada certo aqui, mas a glória de Deus está reservada na minha vida, em nome de Jesus. Isso dá força para a pessoa continuar. Amém ou não, igreja? O Senhor está dizendo para você hoje, calma, ande, marche, continue. Lutas tem, aflições tem, mas você vai vencer em nome de Jesus. Daqui a pouco o nosso espírito, Deus vai levar e esse corpo corruptível vai cair, acabou, vai voltar para a terra. Amém? Olha só para nós encerrarmos, o versículo 28 aí, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Olha assim, olha o que o Senhor está falando aqui. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Você ama a Deus? Responda para você. Até aquilo que para nós não foi bom ter acontecido, a Bíblia fala que concorre para o nosso bem. E quem nós somos para discordar de Deus? Só que às vezes nós fazemos isso, mas não devemos. Amém? Até aquilo que para você foi uma pedra no sapato, a Bíblia fala que todas as coisas
concorre para o bem dos que amam a Deus. Coisas boas e até coisas negativas, até coisas que você não queria passar, concorre para o nosso bem. Está sendo lapidado, está sendo transformado. Irmão, se o sofrimento não te trazer para Jesus, quem é que vai trazer você para Jesus? Quem aqui veio pelo amor? Eu aceitei Jesus porque eu acordei de manhã, eu vi a história dele na Bíblia e eu passei a amar Jesus. Tem alguém aqui? Quem veio pela dor? 100%. Diga glória a Deus por isso. Porque no nosso momento do auge, na nossa carreira, seria muito difícil a gente olhar para Deus. Por isso que por isso que Jesus declarou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Por quê? É muito difícil, rapaz. O camarada tem tudo, tem dinheiro. Se for um pobre falar de Deus, ele fala assim: quem não tem Deus é você. Ele baseia as condições dele, o que ele tem, o que ele possui, como ele é um homem abençoado. Ele é uma pessoa abençoada. Ele fala assim: você não tem Deus, deixa eu ver seu carro, você mora onde? Rapaz, você vem falar de Deus para mim? Eu tenho Deus, quem não tem Deus é você. É assim que é. É assim que funciona, irmão. Amém? Então, poxa vida, até a minha vida financeira desfavorável, vamos colocar assim, para não falar que minha pobreza, mas ela me ajudou. A minha vida financeira desfavorável fez com que eu olhasse para Jesus. Diga glória a Deus por isso. Já pensou você morando lá no Morumbi? Casona com piscina, carro de $500 mil na garagem, 5, 6 carros para você escolher. Será que você se converteria? Embora todos vão ouvir o Evangelho. Ou será que você seria mais um rico dizendo assim: Deus é comigo, e viveria a sua vida, mas não se renderia ao Senhor, não serviria a Deus como está na palavra de Deus? Por isso que a Bíblia declara que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a quem? A Deus. Se foi preciso Deus me trazer aqui para tirar dente para me converter, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se as minhas lutas, dores, sofrimentos fez com que eu corresse para a igreja, glória a Deus. Quem era eu antes de Deus, né? Quem que a gente era? Amém? Você tem que firmar o teu coração nessa palavra. Quando você estiver passando por luta, você fala assim: a Bíblia, Deus já tinha me alertado sobre isso. Deus já tinha dito que eu passaria por luta. Mas a glória que me está reservada é muito maior do que as minhas lutas. Amém ou não? É muito maior. E é nisso que você tem que se apegar, irmão. É nessa palavra. Olha lá, sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia. Eu quero fazer uma oração para você, mas antes eu gostaria de falar algo, né? Deus, ele é